E, Tânia, seja muito bem-vinda ao nosso Bronca Eu que agradeço. News. Fica bem à vontade, o programa é seu, Ai, que bênção. Tá bom? Muito obrigada, muito Desde obrigada. já, eu já cumprimento aí nossos internautas. Bora falar, conhecer quem é a Tânia e tudo mais. Vamos lá. Olá, eu quero agradecer realmente essa oportunidade, porque é muito bom interagir com as pessoas, conversar. E confesso que, como o Anderson falou, eu realmente estou um pouco nervosa, porque é natural. Eu não sou uma política de carreira. Eu sempre digo que eu vim de professora, educadora, assistente social, nunca fui vereadora, nunca fui deputada, mas eu aceitei esse desafio do governador Ivo Cassol e estou candidata, lutando, batalhando, pé no chão, para realmente ocupar uma vaga na Câmara Federal. Então, eu estou à vontade, eu estou ficando mais calma, né? Mas é isso mesmo, eu estou aqui à disposição das suas perguntas, dos internautas, de todas as pessoas, que com toda sinceridade eu vou estar respondendo. Justamente. Olha só, então vamos lá, vamos abrir aqui, nós dizemos sempre assim, que é a nossa caixa preta, né? Isso, quem que eu vamos sou? Lá. Quem é a Tânia Pires? Conta pra gente, vamos falar sobre a sua trajetória de vida. Eu sou Tânia Terezinha Azevedo Pires da Silva. Eu sou nascida de Porto Velho. Meus pais eram ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Meu pai, minha mãe era funcionária pública. Nasci na maternidade da Cis Vargas, aqui em Porto Velho. Aqui casei há 40 anos atrás. Tenho 3 filhos, 2 engenheiros e uma arquiteta. Tenho 2 netos e um para chegar ao 3º, agora muito perto. Desde nova, aos 16 anos, iniciei meus trabalhos como professora rural, na Estrada de Ferro, ali no Triângulo. Depois consegui, no governo do Coronel Guedes, uma bolsa de estudo. Fui para a Universidade Federal Municipal, aliás, Universidade Municipal de Taubaté. Fiz serviço social, sou assistente social por convicção, gosto da minha área. Foi um grande desafio para mim, estudei com grande dificuldade, mas valeu a pena. Voltei para o meu estado 4 anos depois e estudei, trabalhei, estou mais de 40 anos, trabalhei no governo, né, como educadora e como assistente social. Então, eu sou a Tânia, uma pessoa que, desde jovem, meus pais tinham uma preocupação com a gente antes, de que a gente desenvolvesse o espírito da solidariedade, o espírito de trabalhar pelo próximo. Desde pequena, quando meu pai fazia o rancho do mês, ele já se preocupava que nós fôssemos na casa dos Vicentinos, onde hoje é a casa do ancião, e levássemos uma lata de goiabada, uma lata de creme de leite. Eu lembro disso assim nitidamente enquanto criança. E depois, como moradora, filha de ferroviário, e como moradora da Baixa da União, fomos vítimas de uma grande tragédia, eu diria assim, talvez para o grande desenvolvimento do Estado, né, da chegada do 5º Batalhão. E com ele chegou o desespero para as famílias dos ex-ferroviários ali, os ferroviários que moravam na Baixa da União. E aquela injustiça daquele momento, os mais antigos lembram muito bem, o que é que fez? Me levou, eu, uma jovem de 15 anos, vendo os tratores derrubando as casas, dando prazo para sair, o desespero da família. Então, se eu já vinha, desde criança, com esse espírito de desenvolvimento, do amor ao próximo, da solidariedade em função de meus pais, aquela injustiça ela foi decisiva e foi marcante na minha vida para ser assistente social, para lutar por aqueles que realmente precisavam de uma voz. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha esse desejo, essa vontade de lutar por justiça social. Então, eu sou assistente social, eu sou pedagoga, professora por convicção, por acreditar que a população menos favorecida precisa de uma voz. Então, me coloquei a essa disposição. E a minha vida, nesses 45 anos de serviço público, foi exatamente o testemunho daquilo que eu acredito e das minhas falas. E aí eu deixo para você e os internautas me perguntarem mais, porque se eu
for começar a contar, ou antes, a minha história é muito longa, ela é muito verdadeira, né? Então eu deixo também você à vontade para fazer perguntas, né? Olha, eu fiquei super curioso. Mas era mais ou menos em que tempo que o Quinto Beck começou a retirar essas famílias ali da Baixa da União, mais ou menos? 72, 74, né? Eles chegaram aqui no início da década de 70, né? Então, não, minto, 67, 68, né? Foi nesta época, 67, 68. E 69, 70, aí você já não tinha a Baixa da União, né? Você não tinha mais a Baixa da União. Por que deu essa retirada de pessoas? Por qual motivo você deu? Deixa eu ver, Anderson, se eu conto para você e para os telespectadores, principalmente aqueles mais jovens, que não conhecem a porque história. Precisa. A história, eu digo sempre que a história no livro, ela é bonitinha. Mas só que às vezes tem uma parte da história que ela não é contada. E eu acredito que essa parte da história, ela tem que ser esclarecida. Anderson, eu sempre que eu posso, eu falo isso. E falo não só pelo fato do que aconteceu, mas para que eu possa, enquanto jovem lá naquela época, eu possa estar passando para o jovem de hoje que você tem que perseguir um sonho, que você não pode desistir, você tem que acreditar. E foi o que aconteceu comigo. Mas voltando à sua pergunta, nessa época de 69, 68, 70 já, né, o que aconteceu? Porto Velho, hoje eu acredito que não seja mais. Ali onde é a Avenida Rogério Weber, que hoje é o nome do filho do comandante que comandou essa grande tragédia ali na Baixa da União. Né? E o que acontecia? Metade da cidade, da Rogério Weber para cá, em direção à Zona Leste, ali a Joaquim Nabuco, subindo a 7 de setembro, e para cá pertencia à União, ao governo federal. Correto. Então, veja, a ferrovia, nós morávamos do lado da ferrovia, Sim. Tá certo? Correto. Porque tinha nitidamente uma divisão também, já das desigualdades. Você tinha o bairro Caiari, né? Correto. Que ali moravam os funcionários. Eu gosto de esmiuçar a história. Eu gosto de Se eu puder ajudar, né? Vamos lá. Ali, da onde começava essa divisão? Do bairro Caiari para a Baixa da União? Não, veja bem. O lado da cidade, ali onde tem a casa, que hoje é o Museu Jorge Teixeira, ali era a casa do governador do território. Correto. Do lado era a casa do diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, quando terminava o Caiari, ali era o aeroporto. Ali era o aeroporto da cidade, né? Onde chegavam os aviões da Força Aérea, a FAB, a Cruzeiro, a Pané, né? Essas coisas aí. Vamos pular essa parte, né? Então, dali daquela avenida até onde hoje é o Quinto Beck, aquela região, ela era da União. Correto. Como eu acredito até que seja até hoje. E para cá pertencia ao município, entendeu? Então, o bairro Caiari foi um bairro construído onde morava, vamos dizer assim, os gestores, vamos dizer, a elite da cidade. E tinha uma casa construída pelos ingleses que ficou, que era onde moravam os ingleses no início da construção. Certo. E a Baixa da União, vamos dizer assim, a Baixa da União, o Alto do Bode, o Morro do Querosene. Olha, ela tá falando de nomes que eu desconheço, essa gente, parte aí, por exemplo, ontem eu passei na escola Frank Roosevelt. Ficava exatamente na descida do Morro do Querosene. Ele descia e caía já no Triângulo, certo? Ali onde tem o Cainágua. E o Alto do Bode era o contrário. Tem a Praça Marechal Rondon, o Fórum, e entre o Fórum que agora fizeram um calçadão, né? Eu até achei aquilo muito errado, ali que não tem nenhuma utilidade, ali era a praça, e ali você descia, e lá em cima tinha uma subida, chamava o Alto do Bode. Então ali moravam os pobres da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, certo? As pessoas que tinham funções menos importantes, entendeu? Correto. Morava ali. Mas você me perguntou lá do Quinto Beck, por que Justamente. que o Quinto Beck fez isso. É uma explicação
que até hoje eu acho que ninguém tem. Porque, primeiro, a Avenida Rogério Webb, ela já existia, não urbanizada, canalizada, asfaltada, mas ela já existia. Então, você poderia ter acesso ao Quinto Beck sem precisar sair derrubando casa de ninguém. Porque hoje, se você vê, é mata. Hoje tem aquele camelódromo que ninguém dá nenhuma utilidade, porque ele é baixo, porque a canalização, não sei o que aconteceu, mas alaga, né? Então, a explicação que nós tivemos foi de que eles precisavam abrir aquela avenida para ter acesso aonde hoje é o Quinto Beck. E com isso, eles remanejaram as famílias, nós, os ferroviários, e talvez poucas pessoas saibam a origem do bairro Liberdade. Entendeu? O Quinto Beck fez uma fachada, o pessoal antigo que mora no bairro Liberdade sabe muito bem do que eu estou falando. Eles construíram uma frente da casa, ali você pega ali da Jorge Teixeira, entrando mais umas 3, 4 casas, pegando a Bunã, ali a Calama, é o bairro Liberdade. Esse bairro foram as famílias, os filhos das famílias, aqueles que não faleceram naquele afã daquelas máquinas de você tem que sair, você... A maioria saiu para o cemitério, como o caso do meu pai, né, que disse que só sairia dali para o cemitério e assim aconteceu. Então, o bairro Liberdade foi o remanejamento das famílias que moravam na Baixa da União. Olha que lindo. Entendeu? Olha. Isso foi o que aconteceu. E para mim, eu tinha nessa época 15 anos, né? Eu tive que começar a trabalhar, foi quando eu comecei a trabalhar. Fui contratada pela professora Marise Cartiel, uma grande educadora desse estado. A equipe, os professores, os educadores, trabalhadores de educação conhecem. Ela foi precursora da nossa educação, guerreira, batalhadora. E eu sinto orgulho de ter sido contratado por ela, ainda muito jovem. Nossa. Então assim, trilhando essa história, então, a gente pode dizer que o bairro Liberdade, ele surgiu, o próprio nome, ele condiz mesmo com a realidade do próprio povo que morou ali naquela época. Com certeza. Meu Porto Velho Deus. tem muito dessas histórias. Eu tive a oportunidade de participar no governo Guedes, que, como eu falei, com 45 anos, eu trabalhei em todos os governos. Eu sempre fui muito técnica, né? Então, outra coisa que ninguém sabe é que o bairro Pedacinho de Chão foi o remanejamento das famílias do bairro Triângulo. E esse remanejamento foi uma grande enchente que nós tivemos na época, e a esposa do governador Guedes, a dona Gilza Guedes, anterior ao governador Teixeira, né? Ela era muito sensibilizada com a pobreza, com a condição de vida das pessoas, das crianças. Ela tinha um filho especial, ela cuidava muito dessa parte. Na época tinha o Hospital São José, ela ia, pegava voluntários, cuidava da pediatria. E ela, então, eu tive a oportunidade de barco, de canoa com ela, visitar as casas naquela alagação. E ela, então, conversou com o governador e nós remanejamos as famílias do Triângulo para o bairro Pedacinho de Chão. Nossa. Entendeu? Gente, o bairro Pedacinho de Chão. Essa mulher tem que escrever um livro, gente. Já escreveu algum livro? Eu já fiz livro, mas livro técnico, né? Livro técnico de trabalho. Tem que trazer essas histórias, tem que avivar essas histórias. Eu estou encantado aqui, viu? Estou lhe falando. Eu fatos acho que desconhecidos que as pessoas... assim, só quem de fato conviveu naquele tempo é que sabe a real história, né? Eu ainda sou nessa história eu ainda sou um bebê engatinhando, né? Então assim, são fatos esses que, como eu bem disse anteriormente, que não estão agregadas no livro. Com certeza. Não estão. E que precisaria, gente. E a gente vê muitos historiadores simplesmente falar o texto, mas não dizer o contexto. Realmente. Né? Mas vamos lá, vamos correr. Como você bem disse, Tânia, você trabalhou, né, assessorando ali vários governos, né? E como é que foi essa luta aí? Porque, assim, a sua área, né, assistência social, ela é uma área, assim, que, de fato, ela lida com várias famílias, lida com
uma variedade de lares que vocês encontram e que às vezes é até de desconhecimento da população em geral, mas a obrigação do Estado é chegar até essas famílias. É, dever do Estado. Como é Bem, isso eu aí? acho que você me fez duas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Primeira é como eu consegui, né, nesses mais de 45 anos, trabalhar nos governos que passaram. Primeira coisa que eu gostaria de falar, Anderson, é que eu sou uma pessoa eminentemente técnica. Eu sempre trabalhei na área técnica. Eu sempre fui comprometida com o meu trabalho, comprometida com as coisas que eu acredito e, acima de tudo, comprometida com a justiça social. Isso está no meu sangue. A justiça social está no meu sangue. Se eu não posso fazer tudo, eu tenho que fazer pelo menos aquilo que depende de mim. Então, lá, quando eu fui contratada pela dona Marise, nós tivemos 2 mandatos do governador, do coronel Marques Henrique. Nós tivemos o governador Gaíva, nós tivemos vários outros governadores lá no início do território, e depois, então, o território passou a ter governos mais demorados, porque já tinha o foco da transformação de Rondônia em Estado. Então, como eu sempre fui uma pessoa técnica, sempre fui uma pessoa muito grata, porque o meu Estado foi que me deu a oportunidade de eu estudar a minha primeira faculdade, que foi serviço social, porque pedagogia eu já fui da primeira, segunda turma da Universidade de Rondônia, quando nem tinha um campus. A faculdade funcionava ali do lado do palácio. Então, por ser uma pessoa técnica e comprometida com o seu Estado, por conhecer o meu Estado, todo o seu processo de desenvolvimento, todos os seus ciclos, né? Porque comecei a trabalhar muito jovem, tudo girava em torno do governo. Então, o que aconteceu? Eu tive sempre funções de confiança, sempre. Quem me conhece sabe que, independente de qual partido, de qual cor que estava o governador, eu sempre trabalhei. Notadamente, o governador Guedes, que a gente fala bastante do governador Teixeira, e que eu sinto o maior orgulho, por sinal, foi meu padrinho de casamento, o governador Teixeira, o professor Álvaro Lustosa, mas o governador Guedes, anterior ao Teixeira, iniciou o grande trabalho da transformação de Rondônia em Estado, né, o governador Guedes. E nessa estruturação, você tinha aqui, lá naquela época, lá atrás, em 70, você tinha os projetos de colonização e reforma agrária. Era o lema: integrar para não entregar a Amazônia. O pessoal já ouviu falar disso aí. Então, nós saímos da educação para aplicar prova, para trabalhar na área educacional nesses projetos. Era um em Ouro Preto, o outro em Ji-Paraná, o outro em Colorado do Oeste, Cacoal e Guajará. Você veja que era extremamente estratégico. E aí nós fazíamos todo esse trabalho. Isso dava para a gente um conhecimento muito grande, essas escolas rurais. E eu sempre gostei também de trabalhar na área rural. E eu sempre tive a função de atuar nessas áreas. Muito bem. Passado isso aí, chegou o nosso governador Jorge Teixeira, e com ele, e o perfil dele, o grande trator para a transformação de Rondônia em Estado. E a partir daí, o professor Jacó Atala, saudoso doutor Jacó Atala, era o nosso secretário de Educação, e eu fui ser assessora direta dele e do professor Álvaro Lustosa. Todos da educação conhecem esses grandes educadores que o nosso Estado teve. Felizmente não estão mais conosco, mas fizeram um grande trabalho. E eu fui nomeada para assessorar e estar junto aos municípios para o processo da municipalização. Porque, por incrível que pareça, os governos militares que por aqui passaram, eles entendiam o tamanho do Estado e defendiam a bandeira da descentralização. Então, eu, junto com mais um grupo de amigos, porque ninguém é bom sozinho, ninguém faz nada sozinho, nós cuidamos da municipalização. E eu tive a responsabilidade de coordenar toda a área rural do Estado. E com essa coordenação da área rural do Estado, nós criamos o programa Integração Escola-Comunidade. Nós criávamos as escolas polo e as escolas satélite. Escolas feitas pelos pais dos alunos de pau a pique, entendeu? Eles entravam com o cacaio na costa, naquelas áreas de fundiária,
E a presença do Estado era aquela escolinha de pau a pique. E atrás daquele colono nós íamos. E aí íamos nós, ia a saúde, ia a orientação, ia a Ematé, mas a educação era a grande alavanca. Uhum. Então, nós tínhamos mais de 1.300 escolas rurais naquela época. Nós tínhamos naquela época mais de 300 escolas rurais, para cada uma ou duas escolas urbanas. Porque o nosso estado de Rondônia, para quem não sabe, ele sempre foi focado na agricultura. Ele sempre foi um estado eminentemente agrícola. Então, se você tiver um interesse de conhecer mais, você vai perceber que se você chegar em Cacoal, Ouro Preto, para crescer, ele começa a comprar as fazendas próximas. Porque ele não foi, o Estado foi planejado para ter os núcleos urbanos de apoio rural e o desenvolvimento da área rural. Entendeu? Foi dessa forma, você pode sair caminhando, entendeu? Quando começou o desenvolvimento, porque você tinha Ariquemes, Ji-Paraná, Vila Jotão lá, tinha uma escola em Ji-Paraná, Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Vilhena. Então, a gente saía aplicando prova nessas escolas. Tenho ainda algumas colegas da minha idade, né, que nós fazíamos esse trabalho em direção a Guajará. Então, foi por isso. Por que que eu trabalhei com tantos governos, ocupei tantos cargos de confiança? Porque, primeiro, eu fui uma pessoa comprometida. Segundo, porque eu gostava do que eu fazia. Gosto, até hoje. Eu amo trabalhar com a área social. Então, só para você ter uma ideia, passada essa parte aí, que nós contribuímos para a transformação de Rondônia, do território em Estado, no governo do Raupp, a Marinha Raupp, saiu deputada federal. O que aconteceu? Nesta época, o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, começou a regulamentar a Constituição de 88. Então, no caso, a assistência social, essa época eu já tinha sido transferida para a área da assistência social. Já não estava mais desenvolvendo a área de assistência social na educação. Fui convocada e aceitei a missão e vim para a área social. E vim para coordenar um grupo que iria implantar a Lei Orgânica da Assistência Social. Alguém disse, Tânia, o que é a Lei Orgânica da Assistência Social? A LOAS, a conhecida, a famosa LOAS, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Para ela ser implantada no Estado, para que as pessoas pudessem ter o benefício do BPC, o benefício da prestação continuada, que hoje você que não tem condição de trabalhar, recebe, porque você falava no início, é um dever do Estado e um direito seu enquanto cidadão. Se você não tem condição de trabalho, o Estado tem essa obrigação. Então, eu recebi o desafio do governador na época, o Raupp. Tânia, precisamos implantar a LOAS. Aí alguém disse, o que é a regulamentação da LOAS? O que é a implantação da LOAS? Nós precisávamos ter o Conselho Estadual de Assistência Social, um Comando Único das Ações, que era a secretaria. Nós precisávamos criar uma conta, que tem um nome tão grande, Fundo Estadual de Assistência Social, nada mais é do que uma conta para poder receber os recursos federais, o Estado colocar a contrapartida e passar para os municípios e entidades. E a política pública da assistência social. Então, esse foi o desafio que o governador Raupp me colocou. E eu chamei 3 colegas, uma não está mais no meio de nós, mas uma foi a professora Elódia Johnson, da família Johnson, extremamente preparada, uma técnica e tanta, e a dona Neuce, socióloga. E nós, então, debruçamos e, no prazo de menos de 20 dias, esses documentos todos estavam na mão do governador, todos foram assinados e o Estado fez, então, a implantação definitiva da Lei Orgânica da Assistência Social. E aí, então, passou a ter os benefícios do BPC. Foi a partir daí, lá em 95, 96, que nós fizemos esse trabalho. Na época, o governador era o governador Raupp. Muito bem, feito esse trabalho, nós não só criamos. Aí ele disse agora é o seguinte, você, Tânia, vai operacionalizar. E aí nós criamos. Doutor Lázaro, quem é de Ji-Paraná lembra, ele foi presidente, fundador da PAI de Paraná,
promotor aposentado, foi o primeiro presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, doutor Lázaro. E assim, nós criamos toda essa estrutura e hoje a realidade está aí. Está aí. Hoje o BPC é uma realidade no estado de Rondônia, pago pela Previdência Social, né? Dentro do tripé da Seguridade, né? De assistência social, previdência, né? Então, o que aconteceu? Feito isso, a gente fez esse grande trabalho e o Estado continuou. E eu continuei técnica na secretaria. Depois veio a eleição, entrou o Tancredo Neves, né? E, infelizmente, quem trabalhava para o antigo território, nós fomos vistas como entulho autoritário. Você vê que absurdo, né? Quando entrou a política, os técnicos passaram a não ter mais espaço. Então, nesse momento, eu me remanejei para o INCRA, fui para o INCRA como funcionária federal, e lá no INCRA eu me aposentei. Né? E eu já estava aposentada quando, trabalhando na minha empresa, na área da construção civil, eu recebi o convite do governador Cassol, mandou me chamar e disse, eu sei que você é uma mulher guerreira, trabalhadora e que não dispensa um desafio pelo seu Estado. E é pelo seu Estado que eu estou chamando você, estou convidando você para assumir a secretaria que eu acabei de criar de assistência social, porque nós estamos precisando implantar o SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Você conhece muito o da saúde, o SUS, mas existe o SUS, o Sistema Único da Assistência Social. E eu disse ao governador que eu já estava na iniciativa privada, aposentada, já tinha feito a minha parcela de contribuição para o meu Estado com muito orgulho. E ele disse, não, mas você precisa me ajudar, porque o Estado não pode ficar prejudicado, o Estado precisa receber recursos. Existia a FASÉ, né? E nós temos que implementar. Então, o que veio a ser o SUAS? Nós tínhamos que estar implementando os CRAs, que você conhece bem, porque é lá no CRAs que você vai fazer o cadastro único. Os CRAs e os CREAs, os conselhos, as conferências, as ferramentas para que o Estado pudesse realmente implantar a política pública de assistência social. Porque antigamente ela era uma filantropia, no tempo da LBA, você dava cesta, dava chocolate na Páscoa, dava cesta no Natal. Não, a política pública não é só isso. Óbvio, quem precisa tem que ter. Agora, é preciso que as pessoas entendam que você tem que trabalhar nas causas, combater a pobreza lá nas causas, né? Então, o Sistema Único da Assistência Social, ele é um sistema, como o nome diz, assim como tem o sistema da saúde, assim como a educação tem suas bases operacionais das escolas. Os CRAs, os CREAs, eles são as bases operacional da política pública de assistência social, aonde a população que precisa procura. E eu realizei esse trabalho no governo Cassol, fiquei como secretária estadual de assistência social no seu governo. Como secretária, nós implantamos vários programas, inclusive o primeiro projeto de casa popular, né, de interesse social, ele foi feito na minha administração, na administração do governador Cassol. Nós fizemos, com a equipe de técnicos, todo o cadastramento de famílias para que elas pudessem receber as primeiras casas, os primeiros apartamentos, principalmente as casas do programa, naquela época chamava Minha Casa Minha Vida, hoje é verde e amarelo, né? Então, esse trabalho foi feito também por nós. E a segurança alimentar também, a gente tinha uma parceria muito grande com a Emater na época, e nós fazíamos todo um trabalho junto com a agricultura, e a Emater era um grande projeto também, que nós dávamos, o governo dava as sementes aos agricultores da agricultura familiar. Você que está me ouvindo nesse momento, que participou desse projeto, e eles plantavam. E quando eles plantavam, que colhiam, eles davam uma quantidade para nós. Eu lembro, agora nas minhas andanças, um agricultor que disse assim, um dia eu vim aqui e disse assim, qual é o papel que eu vou assinar? Eu ganhei minha semente, as horas de máquina, limparam. O que eu vou assinar? Que eu vou dar X quilo de arroz, de feijão. Aí ele disse que alguém falou, não, você não vai dar nada, é a sua palavra. Né? Você recebeu,
Você deu a sua palavra, você vai dar. Então, isso vinha para a Emater e nós, então, através das escolas, a gente distribuía para as famílias carentes. Você veja, toda uma cadeia de pessoas envolvidas com sentimento de solidariedade. Nós também, nessa época, o governador Cassol era muito sensível com relação à terceira idade. Então, se você vê hoje, por onde você anda, no estado inteiro, você vê uma academia, a gente chamava, para um projeto, era projeto Saúde e Lazer na Terceira Idade. Então, todos os municípios receberam do estado, através da minha secretaria, que eu era secretária, uma academia da terceira idade. Que hoje você anda na cidade, né? Tá cheio. Então, isso era um projeto que ele não só botava uma academia na praça, mas nos centros de convivência dos idosos, e ele estava junto com o trabalho de saúde, né? Bem interessante. Então, você veja que nós realmente temos uma experiência muito grande para colocar à sua disposição como política agora, né? Porque a gente entendeu que nós precisamos realmente entrar na política. Os trabalhadores da área social, os assistentes sociais, têm que ter coragem, têm que vir para cima, porque senão, pobre, ele é só prioridade em época de eleição. Pode falar, é verdade. Vamos correr, vamos falar de proposta, porque olha, tô encantada com essa mulher aqui, viu? Tânia, as tuas propostas, justamente no quesito que a gente está abordando, educação. Eu acredito o seguinte, a educação, não existe desenvolvimento, não existe crescimento se você não apostar tudo na educação. Eu sou uma educadora, comecei muito jovem como educadora e eu acredito, assim como você, que só a educação vai realmente transformar e desenvolver o nosso Estado e o nosso Brasil. Então, eu falava da educação, da grande alavanca da área rural e da área urbana, da necessidade dessa escola, enquanto uma instituição governamental de Estado, da prefeitura, do governo federal, o quanto ela tem que irradiar para a comunidade, assim como as universidades, seja ela federal ou particular, ela tem que irradiar para a comunidade, ela tem que envolver a comunidade com pesquisas, as universidades, as escolas, investindo nos professores, que o pessoal fala, não tem que mandar professor fazer mestrado. Tem sim. Professor tem que fazer mestrado, professor tem que fazer doutorado, professor tem que estudar. E o Estado tem que aparelhar as instituições. Eu sou uma defensora. Nas minhas propostas, nós temos que expandir a rede. Nós temos que aparelhar, porque também não adianta sair criando escola, que esse é o grande problema. Você vai lá, solta um lacinho, inaugurou uma escola. Aí falta o supervisor, porque eu sou supervisora. A minha habilitação é magistério e supervisão, feita pela Universidade Federal de Rondônia. Aí você chega na escola, não tem a supervisora, não tem a orientadora, o professor sobrecarregado, sem estrutura, sem laboratórios, sem aquilo que é fundamental na escola, também, principalmente na nossa realidade, a área de assistência social dentro da escola. Entendeu? Então, quais são minhas propostas? Ela falou, falei. Quais são minhas propostas da educação? Primeiro, o maior capital de uma escola é o ser humano, é o professor. Aí alguém diz, só o professor? Não. Eu era vista com um olhar meio estranho, porque eu estava lutando, brigando dentro da educação, e o pessoal dizia, ela não é pedagoga, ela é assistente social. As pessoas tinham essa visão que o trabalhador social, ele não teria espaço dentro da educação. E eu aceitei o desafio e fui fazer pedagogia. Fui ser professora, porque eu sou mulher de desafio, entendeu? Aí eu voltei, estou aqui, sou a professora, sou a pedagoga. E agora? E agora? E o meu discurso sempre foi o mesmo. Então, o professor não vive, uma escola, uma educação, não funciona só com os professores. E nós, professores, sabemos disso. Nós precisamos de todos os trabalhadores da educação, que vai da merendeira ao vigilante, o técnico, o supervisor. A escola é um conjunto, o psicólogo, o assistente social. Porque aquela pessoa que está ali dentro da escola, lá na primeira infância,
na creche, na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio, é só quem não quer enxergar. É o desenvolvimento de qualquer município, de qualquer estado e do nosso Brasil. Então, nós temos que investir em educação, qualificando professores, dando a eles toda a oportunidade, integrando o sistema particular, principalmente o municipal, o estadual, o federal. Não se pode falar discursos diferentes. A gente tem que trabalhar focado naquilo que é o nosso destino, o nosso foco, que é a agricultura. Nós temos que trabalhar com cursos técnicos, entendeu? Nós temos que ter curso técnico. Se você andar na periferia como eu ando, como eu conheço o meu estado com uma palma da minha mão, andava linha por linha, conheço muito bem, falo de cadeira. E essa realidade não mudou, não. Por mais que hoje você veja muita soja, menos agricultura familiar, mas a aspiração de qualquer pai, de qualquer mãe, é que o filho faça uma escola técnica. Ele consegue alcançar que com uma escola técnica, com curso profissionalizante, dentro de uma escola comum, mas que lhe dê habilitação profissionalizante, e que o sistema político de trabalho, somado com o da educação, possa inserir esses alunos no mercado de trabalho, é isso que toda família quer. É isso que todo jovem quer. Por isso que eu digo para os jovens, não desista. Eu estou falando de educação. Até agora eu não consegui sair para outra proposta. Mas, resumindo, é isso. É a qualificação dos professores, dos alunos. Professor, trabalhador de educação tem que saber que tem o ouro dentro daquela escola. Falta os nossos governantes entenderem isso, que cada escola é o ouro. Cada escola tem que fazer o que puder por aquelas pessoas. Principalmente, eu sempre digo, quando nós fazemos qualquer tipo de trabalho na educação, a gente não tem que perder esse alcance. Que você está ficando na história. Ah, imagina, eu estou só numa salinha de aula, tem tantos alunos. Você não imagina o quanto você é importante. O quanto a história daqueles 40 alunos que estão naquela sala tem a ver com você, na caminhada deles. Não é verdade? Então é isso. A educação é qualificar, valorizar, e ela passa pelo salário digno. Ninguém pode falar em valorização de profissionais da educação sem que eles tenham um salário digno para poder se sentir motivados. E isso é política pública. Isso é governo federal, governo estadual e o próprio governo entender que ele é o grande profissional para desenvolver o seu estado. Então, isso aí. Você cria a estrutura, você expande a rede, você faz a escola enquanto uma instituição, integrar com a comunidade, e aí está o papel dos assistentes sociais no serviço social escolar, entendeu? E o nosso Estado desenvolve. Eu não consigo ver nada na educação que não passe por aí. E a assistência ao educando. Só para você ter ideia, eu estava vendo uma pesquisa da Unicef, eu vi, só sei que a fonte foi a Unicef, que nós temos em torno de alguns milhões de crianças e jovens que deixaram a escola, a evasão escolar. Aí é onde entra a assistência social, os programas de assistência ao educando. Porque eu lembro, doutora Aida Pereia, que foi inclusive presidente da Unimed, está aí, uma guerreira trabalhadora, fazia parte da nossa equipe, e lá atrás nós criamos dentro da Secretaria de Educação, que eu tive a oportunidade de implantar e ser a primeira diretora do Departamento de Desenvolvimento da Assistência ao Educando, o que é que aconteceu? Nós criamos um programa de acuidade visual, um programa tão simples, de custo baixo, só com vontade política de fazer. E a gente conseguiu reduzir muito a evasão, porque o que acontecia? A criança reprovava, né? Porque naquela época reprovava. A criança reprovava, o pai, porque é burro, porque é isso, porque aquilo não era. Ele não enxergava. Ele não enxergava. Logo, se ele não enxergava, entendeu? Então, ele não conseguia acompanhar a escola. Então, veja vocês, um programa simples, criado por nós, coordenado pela doutora Aida Pereira na época, chamava Acuidade Visual, dentro do departamento que eu era diretora. E assim nós tínhamos a integração com a escola-comunidade, a gente criava a APP, Associação de Pais e Professores, em cada escola, para que a comunidade venha somar, principalmente na área rural, porque ela buscava merenda, ela trazia o material, aonde o carro não entrava, a comunidade ia buscar. Era de cavalo, era de charrete,
entendeu? Naquela rural do Inca, aquele jipe que ficava no atoleiro, ficava 2, 3 dias no atoleiro. Mas isso era beleza. O Vale do Guaporé, entendeu? Você saía de barco, trabalhando com a população tradicional, quilombola. Então, gente, a educação é tudo. Você não pode ter nenhum político, nenhum governador que não tenha como prioridade, de fato e de direito, nas suas propostas, a educação. A Tânia fala de educação, gente, ela fala com um prazer tão grande, assim, que eu do lado dela aqui sinto a mesma emoção que ela está transmitindo para vocês aí, gente. É coisa fenomenal, viu? Tânia, vamos dar continuidade e falar do nicho que é seu, assistência social, as tuas propostas justamente para essa área. Mas olha, vou logo te avisar, tá? Corre, que o nosso tempo já está ficando apertado. Tá certo. Falar da assistência social, eu acho que começa por você estar passando para as pessoas o entendimento do que é a política pública de assistência social. A educação, que é a grande alavanca, né? Porque com uma grande educação você reduz a política pública da segurança, reduzindo criminalidade. Você, com a educação, você leva a cultura, a valorização do patrimônio público, você leva o artesanato. Então, a agricultura, né? Você leva a segurança alimentar, o desenvolvimento. Agora, essas políticas, elas têm uma linha vertical, sabe, Anderson? Isso é muito importante que as pessoas, os políticos, os governos entendam. Quando a Constituição Cidadã de 88 fez da assistência social, extinguindo as LBA e criando a assistência social como uma política pública, ela tem um cunho diferente das demais. Ela tem uma linha horizontal. Mas, Tânia, por que ela tem uma linha horizontal? Porque a assistência social, o seu objeto final é que essa comunidade tenha acesso, use e se desenvolva com as demais políticas públicas. Então, a assistente social, ela vem num traço horizontal. Então, se você não tem moradia, se você não tem habitação, aonde que acontece a promiscuidade? Ontem eu passava num bairro e mostrava para 2 pessoas que estavam comigo. Eu disse, você está vendo aqui? Aqui tem um cômodo. Tem um cômodo. Está embaixo, mas a casa está lá, o porte está lá, ele tem que pagar luz, ele paga imposto, mas ele não tem os benefícios. Então, a escuridão faz com que os pais tirem os filhos à noite da escola, com medo daquela filha ser assaltada, ser agarrada, acontecer alguma coisa. Entendeu? E isso aumenta a criminalidade. Então, o que é que tem que fazer o serviço social? Aí chega lá no CREA, vai para o CRAS. Entendeu? E ela faz o que, assistente social? Ela aciona as políticas públicas. Você tem que fazer a sua parte para que esta pessoa, que é dever e direito do Estado em atender, tenha aquela atenção daquela política pública. Entendeu? Então, as pessoas têm que ter esse entendimento com a assistência social. Se você analisar, por exemplo, nós temos que atender os CRAs e os CREA. E agora eu vou falar só 2 coisas da assistência social, porque eu fico muito preocupada de eu estar colocando e esquecer a essência da sua pergunta. Eu não quero sair daqui sem lhe responder. Qual é a minha proposta para a assistência social? Um plano de cargos e carreira para o profissional da área social. Quando eu deixei a Secretaria Estadual de Assistência Social, eu deixei até a mensagem para ir para a Assembleia, para que se criasse dentro da Secretaria Estadual de Assistência Social, um plano de cargos e carreira para os trabalhadores da área social. Porque todo mundo vem discursar, vou incluir a pobreza, desigualdade, dou isso, dou aquilo. E onde estão os profissionais? A política pública, você já entendeu da assistente social, que ela tem um corte horizontal. Muito bem. Agora, o profissional, ele é um profissional de Estado. Ele não é um profissional de governo. Então, cada governo que entra e sai, agora nós temos uma eleição, tira todo mundo, sai todo mundo, que as pessoas são cargo de confiança. No máximo, passo por uma seleção, pego o currículo, analiso e tal, mas são cargo de confiança. Então, é necessário que o profissional tenha segurança
no seu trabalho para agir com toda a sua dignidade. E essa dignidade passa a hora que você tira o medo dela perder o emprego. Porque aí ela vai se posicionar de acordo com a sua ética, de acordo com a sua ética profissional antes. Então, primeira coisa, caras colegas, trabalhadores da área social, se eleita for com seu voto, pode ter certeza que você vai ter aquilo que em 45 anos eu fui. Você vai ter uma pessoa que vai lutar pela sua categoria, para que você, de fato, seja uma pessoa respeitada, concursada para desenvolver seu trabalho. Então, isso é uma proposta minha. A valorização do profissional, como eu digo, é o profissional que é o grande capital de qualquer atividade. A segunda coisa é a nossa base operacional. Estruturando a secretaria, a nossa base operacional qual é? Os CRAs e os CREA. Os CRAs é onde você vai lá fazer o seu cadastro único, aonde você vai pedir um BPC, onde você vai cadastrar para qualquer tipo de serviço. Você vai dali, aquela assistente social lhe encaminha para a Previdência, lhe encaminha. Se você não tem escola do seu filho, você vai lá, diz, eu quero trabalhar, mas eu não tenho creche. Então, a creche também é uma interligação com a Secretaria de Educação. Então, os CRAs e os CREAs precisam ser muito bem aparelhados. Eu quero falar para você, Anderson, que eu fiquei chocada. Me reservo o direito de não dizer o nome da colega. Mas eu vou dizer para você, eu fiquei impressionada. Eu esperei 1 hora para conversar com uma colega, que ela estava fazendo atendimento. E eu fiquei impressionada. O esgotamento, principalmente nos CREAs, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, aonde recebe os migrantes, aonde recebe todo tipo de pessoa altamente fragilizada por violências, seja ela qual for. Principalmente, eu sou mulher, sou mãe, sou avó, defendo as mulheres. As mulheres são usadas. Nós somos maioria, vamos votar em mulher? Não. Eu aqui não estou pedindo isso. Nós somos mulheres e nós sabemos, como mãe, que a maior violência não é contra nós. O marido lhe bater é terrível. Você tem todos os direitos, você tem a Lei Maria da Penha. E o Estado, através da Secretaria de Segurança e todos os demais órgãos que têm afinidades, devem estar aparelhados para dar um atendimento mais humanizado. Mas você tem que entender as verdadeiras causas que levam. Então, a mulher diz assim, a maior violência não é a da mulher. A maior violência é daqueles que não podem se defender. Porque a mulher, o cara bateu, ela pega um pedaço de pau e bate também. Ela não é boba. Agora, a criança, o idoso, aquele que está lá numa caminha na sua casa, isso é a maior violência que eu entendo para mim. E acredito que você, que é mãe, que é avó, que é mulher, sabe que eu estou falando a verdade, entendeu? Nós, mulheres, precisamos realmente da nossa proteção, mas a criança, o adolescente, é preciso que os estatutos se cumpram, entendeu? Nós temos que tirar as crianças das ruas, nós temos que tirar as pessoas do chão. Do chão. Então, quando eu digo que nós vamos aparelhar a rede da assistência social, que nós vamos expandir, é para que você, Anderson, passe na rua, ali na frente, e veja uma pessoa no chão. E, pelo amor de Deus, não perca a sua capacidade de se indignar, porque aquilo não é certo. A pessoa é um ser humano. Você não pode passar e tratar aquilo com normalidade, como faz os nossos governantes, na sua maioria. Você tem que gritar, você tem que falar, porque aquilo não é normal. Porque a hora que uma população perde a capacidade de se indignar com aquilo que está acontecendo com seu irmão, se você é uma pessoa cristã, você morreu e não sabe. Porque as pessoas que têm sangue nas veias, elas não aceitam. Não aceitam, porque é um dever do Estado e um direito do cidadão. Essa é a política pública de assistência social. É fazer as coisas acontecerem. Então, eu defendo o profissional, eu defendo a expansão e o aparelhamento da rede. Eu defendo que todas as políticas façam a sua parte
para que as crianças estejam na escola. Essa, se você não vai, é o maior crime de todos os santos. Entendeu? Então, essas são as âncoras das minhas propostas. A educação e a assistência. Aí você vai dizer assim, então você vai sair fazendo emenda? Você tem noção do que é a Câmara Federal? Tenho muita noção. Quando eu aceitei o desafio feito pelo governador Ivo Cassol, porque foi um desafio, ele disse, à época ele ainda era candidato, e ele me disse, venha me ajudar, eu preciso da sua experiência, eu preciso de você nesse grande projeto de governo. E eu aceitei. Quando ele saiu, renunciou, por razões públicas ditas já por ele me deixou à vontade, Anderson. E eu disse, não, governador, falta só me conhecer mais um pouquinho. Eu não sou mulher de renunciar. Não sou mulher de deixar nada no meio do caminho. Eu quero ser para os meus filhos o que meus pais foram para mim. Eles poderem falar o meu nome com muito orgulho, com muito orgulho. Então, eu sei que Brasília, eu sei. Por que eu me filiei no PP? Porque ele defende aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito. Por que eu aceitei ser deputada federal? Porque você tem a obrigação de legislar, de apoiar as grandes propostas para o Brasil. Porque as grandes propostas para o Brasil saem do Congresso Nacional. Então, e fiscalizar. Aí alguém vai dizer, mas você chega lá, você não conhece, você é baixo clero, alto clero, não tem esse papo, entendeu? Você não precisa nem do dinheiro de você sair correndo, fazendo jogo daqui, jogo daquilo lá, para pegar uma emenda, para pegar projetos, não. Basta que você tenha consciência que o governo federal, por lei, pela lei das diretrizes do orçamento da União, você já olha com toda a transferência o dinheiro que tem que vir para o Estado. E esse dinheiro vem, na maioria das vezes, fundo para fundo. E o Estado tem que colocar uma contrapartida. O que você tem que fazer é acionar os seus deputados estaduais, a Assembleia, as câmaras, as prefeituras, porque é lá que as coisas acontecem, fazer com que esse dinheiro chegue, não no município que o governador foi mais votado, não no município que seu deputado foi mais votado, mas chegue para quem realmente precisa, para aquela rubrica que veio aquela atividade, para que veio aquele serviço. Então, cobre, não deixa que exista corrupção, não deixe que o dinheiro seja desviado lá na escola, lá no posto, lá onde você entender. Lá no hospital, porque você precisa de saúde. Você precisa de saúde, você precisa... O governador Cassol, na época dele, eu ajudei com a dona Ivone, a enfermeira Socorro, a criar o banco de leite do hospital de base. Esse banco de leite tinha tudo, já estava todo aparelhado. E sabe aonde ele estava precisando para ter leite? Que com isso você reduz a mortalidade infantil, que é uma das coisas que eu também defendo. Sabe que ele precisava? Dos recipientes para que a mãe chegasse e colocasse o leite para que fosse para a geladeira. Você vê, uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples. O carro, o combustível, ia buscar o leite daquela mãe que não podia vir. Então, o que eu quero dizer para vocês neste momento é de que a política pública da assistência social é isso. Entendeu? Eu não sei qual o tempo que eu tenho, mas a política pública da assistência social é isso. E os jovens. E a área do trabalho. Todo jovem, como eu disse, quer qualificação. Ele quer trabalhar. A mãe que as crianças na creche que quer trabalhar. Sabe por quê? Porque bolsa, auxílio emergencial, Auxílio Brasil é um direito seu. Mas não tenha dúvida, eu sou a maior defensora. Você está precisando comer, você está precisando melhorar a sua moradia, você está precisando, tem suas necessidades para suprir de habitação, de educação, seja do que for, de moradia, de vestuário. Vá buscar. Porque é um direito seu. Mas eu digo para você, não é isso que lhe dá e lhe resgata a dignidade. Não é. O que resgata a sua dignidade é você ter seus filhos na creche, você mulher, e trabalhar. Você pai, pegar, abrir muitas obras de construção civil, de construção pesada, das indústrias. Por quê? Porque eles vão gerar emprego, e vão gerar emprego para um grupo de pessoas que não tem grande qualificação. Mas isso vai resgatar sua dignidade. O jovem que fica ali largado, parado, vai para o alcoolismo, vai para a droga, não, ele vai ter uma escola de qualificação e uma inserção dele no mercado de trabalho. Então, o que devolve a dignidade para a pessoa? O que devolve? Não é ir para a fila da Caixa Econômica nem do CRAS
para você ter o auxílio emergencial. Você precisa e vá. Não vou dizer, não, a dona Tânia estava dizendo que isso... Não, é seu direito. Vá buscar, brigue por ele, inclusive, não na fila, no sol quente, mas sentado com condições dignas para poder se cadastrar e receber o benefício, que é seu direito e dever do Estado. Agora, o que você quer? O que você quer é trabalho, amigo. Porque você quer chegar no final do mês, não é ficar na fila de uma caixa econômica, nem para um CRAS. Sabe o que você quer? Passar na mercearia, você comprar o seu feijão, o seu arroz e levar para a sua casa. É só o trabalho que dá e devolve às pessoas a dignidade. É discurso? É não, amigo. É vontade política que isso aconteça. Porque é um estado pujante como Rondônia. Se você não sabe, não me lembro aqui a metragem, mas Rondônia é quase do tamanho do estado de São Paulo. Rondônia tem 40 anos. O estado de São Paulo tem mais de 400. Logo, nós temos tudo. O nosso estado é rico, o nosso estado é pujante. O que nós precisamos é fazer com que as nossas riquezas fiquem no nosso estado. Fiquem no nosso estado, que você tenha a sua terra regularizada para que você possa pegar um financiamento, entendeu? Porque Rondônia, as pessoas vêm para cá com o desejo de crescer, com o desejo de trabalhar, de dar dignidade à sua vida, à sua família. Então, nós estamos, assim, defendendo essas bandeiras. Eu não sei se ficou claro as nossas bandeiras, mas elas são pautadas numa experiência. E eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade de estar num canal de televisão, porque a minha campanha é pé no chão. Se você for no site do TRE, veja quantos milhões os nossos candidatos receberam do fundo. Né? Então, todos nós estamos lá. A minha campanha é a campanha pé no chão. Eu vou, pessoalmente, se você está me ouvindo, é lá da Jatuarana, lá da Amador dos Reis, da 7 de setembro, Nações Unidas, você vai lembrar, nossa, essa candidata veio aqui. Ela veio pessoalmente pedir o nosso voto, veio pedir para fazer a diferença. E eu, nesse momento, peço realmente a você que no dia da eleição, você, o primeiro voto que aparece é deputado federal. Eu peço a você que você me dê essa oportunidade. 1177, deputada federal Tânia Pires, filha de Rondônia, que conhece como ninguém o seu estado e é comprometida e quer alavancar e quer mudar tudo isso que você tem e que você não está satisfeito. E se por alguma razão você ainda gostaria que alguma coisa fosse acrescentada, as nossas propostas não foram copiadas. As nossas propostas foram construídas nas nossas andanças e nas nossas andanças de 45 anos atrás, que a gente quase não viu nenhuma mudança, nenhuma diferença. Então, são essas fiscalização, cobrar, fazer com que o dinheiro chegue lá, aonde ele veio para chegar, entendeu? É isso. E vou dizer mais, cobre isso dos seus deputados federais. Cobre. Eles têm obrigação de trazer para o seu município aquilo que é do seu município. Do Estado, aquilo que é do Estado. Rapaz, olha, lembra que eu falei para você que eu chegava infelizmente aquele momento que eu falava assim, Tânia, nosso tempo ultrapassou? Foi justamente isso. Eu queria, Tânia, que você retornasse aqui conosco na outra ocasião, para a gente poder debater mais o assunto. A política do nosso Estado, do nosso Brasil, ela de fato tem que fazer conforme você disse. Ela tem que se chegar lá na ponta. Não apenas ficar no usuário das políticas, que é o cidadão. Não apenas ficar no discurso dizendo que eu defendo a bandeira disso, defendo a bandeira daquilo, todo mundo fala isso. Mas quando você observa lá o usuário, né, que está lá na ponta, lá você não consegue enxergar isso. Não chega para ele, não chega. Você simplesmente ele está falando que o quê? Não, chegaram aqui e fizeram o maior discurso político bonito e tudo mais, e falaram que amanhã a gente poderia procurar
a assistência disso, da assistência daquilo, e quando a gente foi procurar de fato, a gente não conseguiu encontrar. Porque o candidato A, o candidato B falou que iria fazer algo relacionado para que a gente pudesse ser alcançado com isso. E aí a gente se depara com situações em que as pessoas automaticamente elas ficam desacreditadas com a política, porque há no meio da política a politicagem. Infelizmente isso. Tânia, eu vou te dar ali 1 minuto e meio para você fazer suas considerações finais. Gente, eu tô com o coração apertado aqui, porque a gente não pode falar mais. Tá, mas eu quero agradecer a Tânia, a sua equipe que está aqui conosco, que pôde, durante essa mais de 1 hora, tá debatendo política aqui. Gente, política verdadeira, política de pulso firme. É isso, tá bom? Então, Tânia, 1 minuto e meio aí, bem agarradinho, porque senão bem agarradinho, que não pode passar. Vai cortar nosso então, pescoço. Eu sei que o nosso... realmente, porque é uma oportunidade. Sim. Eu gostaria, nessa minha finalização, primeiro agradecer a você. Agradecer o meu amigo e compadre Zusa, que é a pessoa que está me oportunizando esses momentos junto à televisão, junto ao site. Então, aqui vai o meu agradecimento à minha pequena equipe de voluntários, porque eu não tenho nenhum colaborador contratado, nós não temos carros contratados, nós estamos fazendo realmente um trabalho de formiguinha, no sentido de levar essas propostas e das grandes redes, né, que a gente tem aí naquilo que o partido pôde estar oportunizando para a gente. Mas eu quero me reportar agora a uma pessoa muito importante. Se você me viu, se você ouviu tudo que eu falei, lá quando começou meu desejo e esse sentimento de solidariedade, de desenvolver, de combater as desigualdades, esse sangue de defesa da assistência social. Só para você ter ideia, meu apelido na faculdade chamava-se Dom Quixote, porque eu estava sempre do lado, batalhando, sempre com muita racionalidade, pelas pessoas que realmente precisavam. Então, eu quero me reportar a você, jovem, a você que tem 14, 16, 18, 19 anos. Se você gostou de mim, se você achou que uma mulher com 69 anos, que começou a trabalhar com 16, de uma tragédia anunciada, ficou órfã do pai, a mãe ficou doente, ficou conosco mais muito pouco tempo, com os irmãos pequenos, eu ajudei a criar todos eles foram para a faculdade, todos eles estão aqui no estado, em Porto Velho, trabalhando. O Jorge, a Iraci, a Fátima, todos aqui trabalhando. E meus pais estão no cemitério dos inocentes, porque eram pessoas muito antigas da cidade. Eu quero falar para você o seguinte, nunca desista, nunca. Se você está lá numa casinha, lá na periferia da Zona Leste, lá na área rural, lá no São Sebastião, lá na Vila de... Onde você estiver, aonde você estiver, diga assim, eu não vou para droga, eu não vou beber, eu não vou desistir, eu vou aprontar, vou fazer um acampamento na frente de uma escola, porque nós precisamos de cursos técnicos, porque eu vou lutar, porque eu vi a assistente social Tânia, a professora Tânia, na televisão dizendo que ninguém pode perder a esperança. A esperança é que vai lhe sacudir, a esperança é que vai lhe dar dias melhores. Seja jovem, você, dentro da sua casa, a esperança para os seus pais, que por alguma razão já podem ter perdido essa esperança. Não perca, lute, não desista. Estude, lute, exija os seus direitos, que você será um grande homem. Eu quero agradecer a todos esta oportunidade de eu ter colocado um pouco da minha história, que ela se confunde muito com a história do meu estado. Porque quando eu nasci, era território do Guaporé, não era nem território de Rondônia. Território de Rondônia passou em 56 e eu nasci 18 de janeiro de 53. E eu sou
uma experiência para vocês. Eu sou a pessoa que lutou, que passou fome. Eu passei fome. Quando eu comia muito, eu comia pão com ovo. Mas eu não desisti. Eu pedi a Deus, eu sou uma pessoa cristã. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, sou temente a Deus, sou praticante na minha igreja. Você tem que ser voluntário, você tem que ajudar. Se é para você fraquejar, ir para drogas, não vá. Vá ser voluntário na sua comunidade, porque eu trabalhei mais de 15 anos e a minha vida inteira, até hoje, eu não viro as costas para quem precisa de mim. Eu sempre fiz um grande trabalho voluntário. Então, você, jovem, faça isso. Não desista. Jamais. Jovem, olhe bem para mim. Eu gosto de conversar com as pessoas olhando bem nos olhos. Não desista. Acredite você. E você vai conseguir. Nós vamos mudar o nosso estado. Nós vamos mudar o nosso Brasil. Defenda. Deus está conosco. Deus nos ajuda. Acredite que nada na vida acontece por acaso. Confio em você. E no dia da eleição, vote 1177. Lembre de mim. Lembre da dona Tânia Pires e vote 1177, deputada federal. E muito obrigada por essa atenção. A minha gratidão.